Olá, meu nome é Ricardo Brandão, eu sou psicólogo especialista em terapia de casal. Gravei esse vídeo para tentar esclarecer todas as suas dúvidas sobre como funciona esse processo terapêutico de recuperação de casamentos em crise, mas se caso, após todas as minhas explicações, você tiver alguma dúvida, com tranquilidade, sem constrangimento, você pode ainda pedir maiores esclarecimentos para minha secretária aqui no consultório, ok? Sem problema nenhum. Eu costumo iniciar a terapia de casal atendendo os cônjuges individualmente. Primeiro eu atendo o marido ou a esposa e vice-versa, para poder ouvir a perspectiva de cada um, de acordo com o ponto de vista de cada um, dos seus problemas. Cada um tem uma leitura diferente e um atravessamento diferente dos mesmos episódios. Então, gosto de atender individualmente também para que um não se sinta intimidado pelo outro quando for falar, quando for desabafar, quando for apresentar suas queixas. Normalmente, quando fazem numa sessão em conjunto, o cônjuge ele costuma interromper. Então, é importante ter esse momento de acolhimento, de cuidado somente para você ou seu cônjuge nessa primeira fase, nesse primeiro momento da terapia de casal. Assim feito, ouvindo cada um a partir da perspectiva de cada um, faço um diagnóstico. Após então, eu começo as intervenções nas sessões em conjunto. Pode acontecer durante o processo de eu identificar a necessidade e solicitar uma sessão individual também durante o processo. Ou seja, faço 2 sessões individuais, começo as sessões em conjunto e no meio do processo posso sim solicitar aí uma consulta ou com o marido ou com a esposa individual para fazer determinados apontamentos, determinadas intervenções específicas ali para aquele caso. Várias são as demandas dos casais, seja de ordem sexual, seja de ordem financeira, seja por causa do desacordo na educação dos filhos, seja pela incapacidade de dialogar e conversar, seja pelo sofrimento em função da privação de carinho, de afeto. Enfim, sejam quais forem as demandas do casal, nós vamos resolver por meio do diálogo assertivo. Então, após identificar os principais problemas aí que está trazendo angústia e sofrimento para o casal e até o pensamento de divorciar, eu inicio as intervenções fazendo um treino de habilidades sociais para treinar o casal para que consigam ampliar o seu repertório de capacidades, de competências de diálogo, como a empatia, a assertividade, a congruência, o autocontrole, para que consigam dialogar e conversar. Então, aqui no consultório, em um ambiente que é controlado por mim, onde eu não permito que aconteça agressões psicológicas, agressões verbais, interrupções. Então, aqui nesse ambiente, nesse espaço terapêutico controlado e conduzido por mim, nós treinamos algumas habilidades para uma boa conversação. Porque, seja qual for o seu problema conjugal, ou quais forem, tudo será resolvido por meio do diálogo, ok? Então eu trabalho questão a questão que o casal trouxer, nós vamos a fundo, nós investigamos, nós não ficamos apenas na superficialidade das narrativas e dos fatos, nós identificamos o sentimento, o sofrimento envolvido nos casos, coisa que às vezes o casal, quando vai desabafar e brigar com o outro, não fala do sentimento, só fala dos acontecimentos. Então aqui nós aprofundamos e começamos a resolver por meio de um diálogo assertivo. Então eu faço treinamentos, na minha presença aqui, eu boto o casal para dialogar, faço psicoeducação, faço as minhas orientações e oriento como o casal deve se pronunciar, como deve desabafar sem ofender o direito alheio, como deve proceder de forma assertiva no falar, como deve ouvir, como devem ser as respostas após ouvirem a queixa do outro. Então nós trabalhamos o aperfeiçoamento de uma boa conversação. Talvez você não aprendeu isso com seu pai, com sua mãe, nem ao longo da sua vida. E chega no casamento, diante de uma crise, diante de uma angústia, ou você se cala e silencia, ou então vocês partem para a briga, para a discussão e não conseguem chegar a lugar nenhum, Ou seja, vocês tentam dialogar e se comunicar, mas aí a conversa termina pior do que quando começou. E aqui no consultório, nós trabalhamos maciçamente
essa capacidade do diálogo. Então nós resolvemos sim, nós encontramos soluções em conjunto, né, nós três, eu e vocês, sobre problemas específicos que vocês estão arrastando aí há semanas, há meses, inclusive há anos e não conseguem resolver. Nós resolvemos um por um. Depois, vocês, após ter aprendido essas habilidades, essas competências sociais de uma boa conversação, vocês terão a capacidade de praticar em casa aquilo que vocês treinaram aqui no consultório. Então, lógico, chegará um momento que vocês não vão precisar mais de mim como mediador, nem da terapia de casal, porque vocês já aprenderam como encontrar soluções, como fazer acordos, sem tanta tensão, sem desgaste, ok? Eu sou o autor de alguns livros, como esse, o Casamentos Saudáveis, como esse aqui, o Finanças Saudáveis. E, por exemplo, quando a demanda do casal é de ordem financeira, seja desacordo nas finanças ou traição financeira, quando um toma uma decisão sem compartilhar com o outro, sem valorizar a participação do outro, mas age de forma individualizada e até escondida, então eu uso conteúdos e princípios desse livro que eu sou autor para ajudar os casais, né? Na terapia de casal eu passo atividades, exercício, eu passo tarefas de casa, não apenas alusivo ao assunto de finanças, mas alusivo a qualquer outro problema. Por exemplo, problemas de ordem sexual, como ejaculação precoce, como disfunção erétil. Então, nós na terapia de casal passamos exercícios para o casal fazer em casa. No campo do diálogo, no campo da criação dos filhos, no campo da afetividade, do carinho, da organização da agenda, no aspecto da relação com os sogros, com os pais, com os parentes, quando violam, né, a privacidade do casal. Então eu costumo também passar tarefas de casa. E aí aquilo que você se queixava do seu marido, da sua esposa, que você falava, entrava por aqui, saía por ali, aqui na terapia de casal isso não acontece, porque eu vou cobrar. Eu vou confrontar. Aqui na terapia de casal, eu não puxo sardinha ou para o marido ou para a esposa. Estou aqui trabalhando para o fortalecimento do casal. Os meus clientes, que são vocês, é o casal. Então eu trabalho para fortalecer o vínculo matrimonial. Se o marido estiver agindo indevidamente, vou confrontá-lo. Se a esposa, por sua vez, num próximo momento, em outro aspecto da conjugalidade que trazerem aqui, eu perceber que precisa de uma intervenção, eu farei. De forma alguma, eu serei omisso, mas com toda a gentileza, cordialidade e firmeza, farei as intervenções necessárias. Então, após passar a tarefa de casa, eu vou pedir a prestação de conta. Na próxima semana, se não fizer ou fizer parcialmente, vou pedir a prestação de conta na outra semana. Então aqui na terapia de casal não tem como embromar, não tem como enrolar. Aquilo então que você estava já cansado de ouvir promessas de mudança e nada acontece, ou então essas mudanças são apenas passageiras, diante de uma ameaça, de um divórcio, de uma grande briga, às vezes de uma agressão física no casamento, um ou outro promete que vai mudar. E aí essa mudança ela é apenas temporária, dura aí 30 dias, o casamento vira um paraíso, mas depois passa e volta aqueles comportamentos indevidos, destrutivos para a relação a dois, tudo de novo. Então aqui na terapia de casal nós tratamos definitivamente para que a mudança seja perene, seja permanente. Então sim, eu peço tarefas de casa, exercício e eu acompanho. Por isso, gente, a terapia de casal, ela não se resume a uma conversa, a uma ou duas sessões, ela é um processo. Por isso eu proponho um processo de pelo menos 3 meses de consultas semanais com o casal, para que dê tempo de nós consolidarmos as mudanças. Às vezes pode ser necessário que se estenda esse processo para 6 meses, mas afinal de contas, o que é esse investimento na terapia de casal diante de tantos transtornos e desgastes, inclusive financeiros, caso vocês se divorciem? Eu sempre pergunto, quanto vale o seu casamento? É muito mais barato você vir aqui num psicólogo do que você ir no advogado. O advogado, para fazer o seu divórcio, vai te cobrar infinitamente, incomparavelmente mais caro do que o psicólogo para fazer a terapia de casal e salvar o seu casamento. Então, a terapia de casal ela traz tantos benefícios
como evitar o desgaste e o sofrimento do casal, dos filhos, dos amigos, dos pais. Então, os benefícios e as vantagens que a terapia de casal traz valem muito a pena o investimento de tempo, de energia e o investimento financeiro que vocês estão fazendo. A terapia de casal online funciona igualzinho à terapia presencial. Os mesmos métodos que eu aplico, as mesmas técnicas, intervenções que eu faço aqui no consultório presencial, eu faço online. Então não há necessidade, se você mora, numa cidade aqui perto, de vir. Apesar de eu atender vários casais de cidades adjacentes que preferem gastar 1 hora, 2 horas de viagem para vir, faz uma consulta de 1 hora e depois gastam 2 horas para voltar. Tem casais que preferem. Mas se é o seu caso de morar em outro estado, em outro país, eu atendo também vários casais de outros países, que funciona, gente, perfeitamente a ligação pelo WhatsApp, de vídeo, ou nós podemos usar o aplicativo do Google Meet, que funciona perfeitamente, ok? Então, não há necessidade de fazer consultas presenciais, porque funcionam da mesma forma que a online. Como eu disse, as tarefas de casa eu passo, as intervenções eu faço, as técnicas que eu aplico funcionam igualzinho nesse atendimento online, ok?